Filho, antes de temer eu te ensinei a observar. Quando as tensões entre nações se tornam mais visíveis, muitos sentem o coração acelerar, como se o mundo estivesse à beira de algo inevitável. Mas diga-me, o que muda quando você troca o medo pela atenção? O medo fecha os olhos, a observação os abre. Eu disse para ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não para que se desesperassem, mas para que discernissem. Observe comigo. Conflitos sempre existiram. Impérios se levantaram e caíram. Fronteiras foram redesenhadas inúmeras vezes. O que muda, muitas vezes, não é a existência da tensão, mas a forma como ela ecoa dentro de você. Antes de temer, pergunte-se: o que este cenário revela sobre o coração humano? Que tipo de escolhas nascem quando o medo governa? E o que floresce quando a consciência desperta? Abra as Escrituras e leia com calma, não buscando códigos ocultos, mas palavras vivas. Observe como a ansiedade coletiva já era conhecida e como o convite sempre foi o mesmo: vigilância interior, lucidez, amor que não se deixa contaminar pelo pânico. Quando você observa, percebe nuances, nota interesses, fragilidades, jogos de poder, mas também vê pessoas comuns desejando paz, segurança, sentido. O medo simplifica tudo em ameaça. A observação revela complexidade, humanidade e responsabilidade. Não permita que o barulho do mundo roube sua capacidade de escutar. Há um silêncio dentro de você onde a sabedoria cresce. É ali que o medo perde força e a compreensão encontra espaço. Talvez a pergunta não seja para onde o mundo caminha, mas como você escolhe caminhar enquanto o mundo se agita? Observe comigo e deixe que essa atenção transforme primeiro o seu interior. Então permaneça comigo mais um pouco. E agora, faça algo simples, mas profundo. Pegue a sua Bíblia. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Volte seus olhos especificamente para o versículo 4. Leia devagar, sem pressa, como quem observa cada palavra pela primeira vez. Leia comigo. Vede que ninguém vos engane. Repare como antes de qualquer menção a conflitos, nações ou acontecimentos externos, o alerta não é sobre o mundo, é sobre o interior. Poucos percebem isso quando leem este trecho. Eu não começo falando de guerras, começo falando de engano. Como se dissesse com suavidade e firmeza: antes de observar o que acontece fora, cuide da forma como você interpreta o que vê. Porque o engano quase nunca entra pela força. Ele entra pela pressa, pela emoção desgovernada, pela leitura apressada da realidade. Agora continue comigo no versículo 6. Leia novamente, com atenção às palavras. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Observe este detalhe. Eu não nego que vocês ouviriam essas coisas. Eu não finjo que o mundo seria tranquilo. Mas faço um convite claro. Não vos assusteis. Não porque os conflitos não sejam sérios, mas porque o medo rouba a clareza. Quando você observa o mundo de hoje, com informações chegando a todo instante, imagens atravessando telas, opiniões competindo por sua atenção, perceba como o ouvir falar se tornou constante. Rumores viajam mais rápido do que a verdade. Narrativas são moldadas para provocar reação, não reflexão. Compare isso com o que está escrito. Algo muda quando você lê com calma, não é? Observe comigo outra nuance. Eu não digo ignore, digo observe sem se assustar. Existe uma grande diferença entre vigilância e pânico. A vigilância mantém os olhos abertos e o coração estável. O pânico fecha o entendimento e entrega suas decisões ao impulso. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que em mim se alimenta do medo? O que em mim cresce quando escolho a lucidez? O mundo passa por ciclos de tensão, mas o coração humano continua sendo o verdadeiro campo de batalha. É nele que o engano tenta se instalar primeiro. Por isso, antes de olhar para nações, sistemas ou conflitos distantes, eu convido você a olhar para dentro. Leia novamente o versículo se quiser. Deixe que ele ecoe. Talvez você perceba que observar, na verdade, é um ato de coragem.
e que a paz não começa quando os conflitos cessam, mas quando o medo deixa de comandar sua forma de ver. Permaneça atento, porque ainda há detalhes nessas palavras que quase ninguém costuma observar. Se desejar, compartilhe nos comentários o que você percebeu ao reler esse versículo hoje. Apenas observe o que surgiu em você. Agora, com o coração um pouco mais atento, faça novamente esse gesto simples. Abra sua Bíblia comigo, ainda em Mateus 24, mas desta vez vá até o versículo 12. Não leia com pressa. Observe cada palavra como quem observa o movimento lento do dia amanhecendo. Leia comigo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Perceba, eu não disse que o amor desapareceria. Eu disse que esfriaria. Existe uma diferença sutil, mas profunda aqui. O amor não some de repente. Ele perde calor aos poucos, quase sem ser notado. Assim como a água que esfria quando ninguém mais a aquece. Observe este detalhe comigo. O foco não está apenas na iniquidade que cresce, mas no efeito silencioso que ela provoca dentro das pessoas. O perigo maior não é o caos externo, mas o cansaço interior. O desgaste da empatia, a normalização da indiferença. Quando você olha para o mundo hoje, veja se não percebe isso. Pessoas cercadas de informação, mas cada vez menos tocadas pela dor do outro. Conflitos distantes se tornam números. Tragédias viram manchetes passageiras. O coração aprende a se proteger e, sem perceber, começa a se fechar. Leia o versículo mais uma vez. Note que eu não faço uma acusação, faço uma observação. Não digo o amor morrerá, mas o amor esfriará. Como se estivesse dizendo, isso pode acontecer se você não cuidar. Como um fogo que precisa ser alimentado, não por grandes gestos, mas por pequenas escolhas diárias. Pergunte-se com sinceridade: o que tem esfriado o meu amor? Em que momentos eu me acostumei a não sentir? O que eu deixei de observar para não me incomodar? Existe algo que poucos percebem quando leem este trecho. O esfriamento do amor não começa com o ódio, mas com a distração. Quando você se acostuma demais ao barulho, à pressa, à tensão constante, o coração busca silêncio e, às vezes, encontra apenas indiferença. Observe comigo o mundo agitado ao seu redor. Veja como tudo exige reação imediata, posicionamento rápido, julgamento instantâneo. Nesse ritmo, o amor não encontra tempo para respirar e, sem perceber, ele esfria. Mas, repare, se algo esfria, também pode ser aquecido novamente. O convite não é para o medo, mas para a atenção. Atenção ao que você consome. Atenção ao que você ignora. Atenção ao que você permite endurecer dentro de você. Talvez observar os sinais não seja olhar para fora em busca de ameaças, mas olhar para dentro em busca de cuidado. Porque quando o amor permanece aquecido, mesmo em tempos difíceis, algo dentro de você continua vivo, lúcido e desperto. Permaneça comigo nesse olhar atento. Há ainda um ponto delicado que quase ninguém costuma observar quando fala sobre o fim dos tempos, e ele não está onde muitos procuram. Agora, caminhe comigo mais um pouco para dentro das Escrituras. Abra a sua Bíblia no mesmo capítulo, Mateus 24, e vá até o versículo 42. Pare ali, respire, leia comigo com atenção. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Observe com cuidado esta palavra, vigiai. Muitos a confundem com ansiedade, mas ela nunca foi um convite ao medo. Vigiar não é viver em alerta desesperado, esperando uma catástrofe. Vigiar é permanecer presente, desperto, consciente do que acontece dentro e fora de você. Poucos percebem isso quando leem este versículo. Eu não disse temei, nem calculeis, nem tentai descobrir datas. Eu disse vigiai, como quem cuida de algo precioso, como quem mantém uma lâmpada acesa, não por medo da escuridão, mas por amor à luz. Agora observe comigo o mundo ao seu redor. Nunca foi tão fácil se distrair. Notícias incessantes, debates inflamados, opiniões que exigem reação imediata. Tudo pede sua atenção,
mas quase nada pede sua presença. Vigiar neste contexto é escolher não viver no automático. É não permitir que o coração seja arrastado pela corrente da inquietação coletiva. Leia novamente o versículo. Perceba que a incerteza não é apresentada como ameaça, mas como convite. Quando você não sabe o dia, aprende a valorizar o agora. Quando não controla o tempo, aprende a cuidar da forma como vive cada instante. Pergunte a si mesmo com honestidade tranquila. Em que momentos deixei de vigiar e passei apenas a reagir? O que tem ocupado meus pensamentos a ponto de me afastar daquilo que realmente importa? Estou atento ao que estou me tornando, ou apenas ao que está acontecendo no mundo? Existe um detalhe silencioso aqui. Quem vigia, observa primeiro a si mesmo. Observa suas intenções, suas palavras, seus julgamentos. Percebe quando o medo começa a guiar suas escolhas. Nota quando a esperança começa a se apagar e age antes que isso aconteça. Quando você compara esse convite com os dias atuais, algo se revela. Muitos vigiam telas, gráficos, discursos, rumores, mas poucos vigiam o próprio coração. Poucos percebem quando a ansiedade se disfarça de zelo ou quando o medo se apresenta como prudência. Vigiar é manter o amor aquecido, é não permitir que o cinismo se torne sabedoria. É continuar sensível em um mundo que incentiva o endurecimento. É escolher a lucidez quando tudo ao redor parece confuso. Talvez o maior sinal não esteja nos céus nem nas manchetes, mas na forma como você atravessa tempos difíceis sem perder a mansidão, sem abandonar a compaixão, sem deixar de ouvir. Observe isso comigo, porque quando você aprende a vigiar assim, percebe que a verdadeira preparação não é externa. Ela acontece silenciosamente dentro de você, todos os dias. Permaneça comigo por mais um instante. E agora, faça um último gesto de atenção. Abra a sua Bíblia em Mateus 24, versículo 44. Leia comigo com o coração calmo. Por isso, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Observe com cuidado. Estar preparado não é estar tenso. Não é viver com medo do inesperado. Preparação aqui não fala de previsões, mas de postura. É sobre como você vive quando não tem controle sobre o amanhã. Poucos percebem isso quando leem este versículo. A preparação não está ligada a saber o que vai acontecer, mas a com quem você se torna enquanto espera. É possível atravessar tempos incertos sem perder a ternura. É possível viver em um mundo instável sem abandonar a verdade interior. É possível observar tudo sem permitir que o medo governe suas escolhas. Leia novamente se quiser. Note que eu não descrevo sinais finais aqui. Eu falo de prontidão do coração. Como se dissesse, viva de tal forma que, independentemente do que aconteça ao redor, você esteja inteiro, consciente, desperto. Agora olhe para o mundo de hoje. A sensação constante de urgência faz muitos acreditarem que estar preparado é acumular informações, opiniões, defesas. Mas observe comigo. Quanto mais alguém tenta controlar tudo, mais ansioso se torna. A verdadeira preparação não endurece, ela amadurece. Pergunte a si mesmo com sinceridade tranquila. Estou vivendo de forma coerente com aquilo que acredito? Minhas palavras refletem o amor que digo carregar? Minhas escolhas nascem do medo ou da consciência? Existe algo silencioso neste convite que quase ninguém comenta. Quem está preparado não precisa provar nada a ninguém. Não vive para vencer debates, nem para anunciar catástrofes. Vive para ser luz onde está, presença onde há ruído, paz onde há tensão. Talvez observar os tempos não seja tentar decifrar o fim, mas aprender a viver bem, agora. Talvez a maior vigilância seja perceber quando o coração começa a se afastar da simplicidade, da misericórdia, da escuta. Volte à pergunta que ecoou desde o início, mesmo que ela nunca tenha sido respondida diretamente. Quando o mundo se agita, quando as nações se tensionam, quando as vozes se elevam, o que acontece dentro de você? O medo assume o comando, ou a atenção desperta? Observe isso com carinho, porque o mundo continuará mudando,
mas o convite permanece o mesmo. Ver com clareza, viver com amor e caminhar sem pressa, mesmo em tempos inquietos. Se desejar, deixe nos comentários aquilo que mais tocou o seu coração ao longo dessa leitura. Não como resposta certa, mas como reflexão sincera. E agora, apenas observe em silêncio.